Amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Quero dizer para a igreja que é motivo de grande alegria, aleluia, estarmos aqui juntos para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E já peço, amada igreja, que abra vossas Bíblias aos Gálatas no seu capítulo 3, aleluia. A palavra do Senhor nesta noite, a qual o Senhor assim tem nos direcionado para que assim possamos estar trazendo para a amada igreja nesta noite. Gálatas capítulo 3, versículo 1, aleluia. Desde já também quero agradecer a cada um de vocês que vão ouvir essa palavra através desse canal. Que Deus possa entrar na casa de vocês, na vida de vocês, no coração de cada um, para que assim a glória do Senhor possa manifestar sobre as vossas vidas. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer assim, aleluia. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinais? A vós, outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, e quero apenas saber isto de vós: recebeis o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Versículo 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito é quem opera milagre entre vós? Porventura, ou foi pela obra da lei ou pela pregação da fé? Aleluia, louvado seja Deus. Esse é um texto bastante interessante, da qual Deus nos trouxe nesta noite, para que assim nós possamos estar meditando nesta palavra, que essa pergunta do apóstolo falou naquele dia aos Gálatas, esta mesma pergunta também possa estar sendo nesta noite feita para cada um de nós que está ouvindo esta palavra. Nós recebemos, aleluia, o Espírito pela pregação da fé ou pela obra da lei, aleluia. E que eu acho bastante interessante que Paulo, quando ele chega aos Gálatas, ele começa a anunciar o Evangelho. Ele foi um homem a qual se preparou para poder assim trazer esta palavra para cada um daqueles que ouvisse, para cada um daqueles que se colocasse em prontidão para ouvir aquilo qual Deus colocou no seu coração. E ele chega nesse lugar aqui agora e pergunta: por que vós, aleluia, recebeis essa palavra? E por que cada um de nós recebemos esta palavra? Qual é a garantia que essa palavra nos dá? Qual é essa promessa, aleluia, que temos através da palavra da fé? Eu não vou dizer nem mesmo através da palavra da lei, porque nós recebemos hoje através da fé. Qual é a garantia que nós temos através dessa palavra? Até onde esta palavra pode nos levar? E até onde nós estamos prontos a fazer algo por esta palavra? Até onde nós estamos ao ponto de nos entregar por amor a essa palavra? Até onde nós vamos parar para poder ouvir essa palavra e ter fé que através dessa palavra possa haver mudança, que através do Espírito do qual o Senhor implantou dentro dos nossos corações, nós vamos estar sendo capazes de poder anunciar ela conforme o apóstolo Paulo anunciava, suportar aquilo a qual o apóstolo Paulo suportou por amor a essa palavra, por amor de um chamado apenas de um ser que ele não tinha visto, mas apenas porque ele apareceu e falou com ele através de visões. A história a igreja conhece. E este homem, ele se coloca em prontidão para poder anunciar esta palavra.
E que eu acho bastante interessante que se nós for falar o porquê nós chegamos até aqui e o porquê damos crédito à palavra de Deus, cada um de nós aqui vai ter uma história para poder falar. Eu vim porque Deus tocou no meu coração, eu vim porque Deus falou comigo de uma maneira diferente, eu vim porque eu ouvi esta palavra através de uma pessoa e ela comoveu o meu coração. E essa palavra ela tem poder para mudar pensamentos, atitudes de cada ser que dê fé nessa palavra. E é por isso que a palavra sempre vai estar nos confrontando, e nós vamos ver que somente no livro de Gálatas o apóstolo Paulo vai falar 16 vezes sobre essa questão. É porque era preciso aquele povo estar ouvindo essa palavra. Era necessário que aquele povo pudesse estar voltando a conhecer um Deus que estava fazendo mudança naqueles últimos dias. Um Deus ao qual estava entrando para ser conhecido em determinados lugares, aonde muitas pessoas davam crédito apenas em palavras de sacerdotes, fariseus, escribas, homens da lei. E em tão pouco tempo, agora aparece um Jesus, um homem cujo foi dito que era o Messias, e todos começaram a crer neles, e aqueles que não criam levaram ele aonde a palavra diz, a ser crucificado, para poder tirar, aleluia, de cena o foco da salvação. Então Paulo, quando chega ali, que ele começa a falar que se eles receberam agora o Espírito Santo, foi pela pregação da fé ou pelas obras, é porque eles pregavam que naquele tempo ainda haveria um a qual ia libertar-vos. E a libertação chegou para aquele povo através de Jesus. Mas muitos ainda estavam acreditando naquilo que ainda ia vir. Muitos ainda acreditavam ainda que era através da lei que seria salvo. E eu quero dizer para a amada igreja nesta noite, só seremos salvos através da pregação da fé. E todos conhecemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso vai ser citado diversas vezes, aleluia, falando sobre fé na Bíblia. Vai falar dos antigos que pela fé foram salvos. E da mesma maneira, nós também vai ter que ser. E que nós possamos estar pensando dia após dia e encarar essa mensagem assim como aquele povo começou a encarar da maneira que Paulo pregava a palavra. Porque quando Paulo começava a anunciar Jesus Cristo crucificado, aleluia, muitas pessoas viam Jesus Cristo crucificado na sua frente, através da mensagem que Paulo estava anunciando naqueles dias. Era como se aquilo estivesse acontecendo naquele exato momento. É porque a palavra impactava dentro do coração, e a vida trazia aquilo dentro deles. Aleluia. E nós já não sentimos o impacto dessa palavra dentro de nós quando é anunciado a mensagem da cruz. Não é como aquele povo recebia naqueles dias. Quantos creram nessa mensagem através dessa palavra? Quantos ouviram quando Paulo chegava em determinado lugar e começava a anunciar, rejeitavam tudo, largavam simplesmente para ouvir a palavra de Deus? 1 ano e 6 meses, Paulo se preparava, Paulo anunciava essa palavra, pregando, anunciando, falando de Jesus Cristo, para que o povo pudesse crer nessa palavra, para que essa palavra pudesse render frutos na vida deles. E ele jamais desistiu, ele jamais deixou de lado de poder anunciar esse Jesus Cristo. E que eu acho bastante interessante, porque hoje, muitas das vezes, muitos de nós, como subimos aqui para poder anunciar, deixamos de querer apresentar o foco da palavra, para poder querer ser nós mesmos, para querer que o homem possa ver o que nós estamos falando, aquilo que estamos fazendo. E muitas das vezes nós falamos assim, ó, eu falei com Deus e Deus falou que eu falasse.
não falamos mais, que o Espírito do Senhor falou através da minha boca. E que eu acho bastante interessante, porque quando Paulo começa a apresentar essa mensagem, ele já fala logo que ele não queria a glória para ele. Ele deixa aquilo tudo e começa a falar que ele nada queria saber de ninguém. Ele apenas queria anunciar Jesus Cristo. Ele não queria saber se ele era um homem conhecido por aquele povo. Ele não queria saber se o mundo conhecia, se já tinha ouvido falar dele. Para ele nada importava quem ele era. Ele queria saber de Jesus. Anunciar Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. O apóstolo Paulo, ele pregava e chegou a um certo ponto que ele mesmo acreditava, tão focado na palavra de Deus, que muitas das vezes ele pensava que ele seria arrebatado, ou que Jesus Cristo voltaria e ele não provaria a morte na face da terra. Ele iria ver o Senhor Jesus Cristo ainda em vida, porque ele cria nessa palavra, porque ele sabia que essa palavra tinha o poder da salvação. Através dessa palavra salvou ele, e ele queria que a humanidade também sentisse essa mesma alegria. E ele via que através de muitos sinais ele pregava, e essa palavra se cumpria, e vidas a chegava adiante. E os sinais, aleluia, seguiriam aos que creem. E a todos aqueles que creem no Senhor, a palavra diz que será salvo. E para que nós cremos, nós temos que ter fé. E vai ser através disso que vai nos levar a chegar mais perto de Deus. Que nós não possamos olhar para trás e pensar assim: Jesus Cristo foi crucificado há mais de 2000 anos atrás. E o que importa? Foi mais de 2000 anos atrás. Se nós formos olhar atrás e formos fazer um vestígio, nós não vamos encontrar mais nada, nem mesmo em museu, de nada daquelas matérias que foi usada para crucificar. Se nós formos buscar aquele madeiro, ele já foi totalmente destruído pelo tempo. Os restos mortais daqueles que lançaram sobre ele, que furou a lança, que furou o seu lado, já não existe mais. O capataz já morreu, não existe vestígio dele. Nem mesmo a história conta sobre ele, porque a história só vai falar dele quando está falando dentro desse texto. Passou da crucificação dali para cá, você não vai mais ouvir falar de mais nenhum deles. Você não vai ouvir falar do capataz que chicoteou. Você não vai ouvir falar mais do soldado que furou ao seu lado. Aqueles pregos que foi colocado sobre a sua mão, sabe lá nem mesmo se ficou jogado naquele lugar. Mas a palavra do Senhor, ela é pregada sobre um Jesus Cristo crucificado, que nem mesmo passado durante esses 2000 anos e 24, ela continua viva. E que nós possamos ainda continuar a ver da mesma forma que aquele homem anunciou essa palavra para aquele povo. E que o povo nos nossos dias atuais ainda pode receber esta mesma palavra da mesma maneira que os Gálatas receberam. Da mesma forma que eles falavam, que eles viam Jesus Cristo ali, que nós possamos muitas das vezes erguer os nossos olhos, até mesmo quando nós estivermos meditando nessa palavra sobre crucificação. Quantas das vezes nós choramos, porque muitas das vezes eu já vi pessoas chorar ao falar da mensagem da cruz. Na minha infância, quando eu estava começando a aprender a ler, quando eu lia sobre a mensagem da cruz, isso fazia tocar dentro do meu ser, e isso fazia eu chorar. Mas o tempo passou, e hoje eu leio a mensagem da cruz, e ela já não faz mais esse mesmo movimento que ela fazia há 30 anos atrás. Porque nós já não temos tanta fé nesta palavra como nós tínhamos nos tempos atrás. Já não tem mais tanta impactação dentro dos nossos corações. Nós estamos deixando de deixar o foco da cruz para dentro de nós e olhar nos objetivos daquilo a qual nós queremos conquistar dentro dessa terra. Nos objetivos que nós buscamos, que muitas das vezes nós vemos, quando tudo passa e vai lavrando sobre as nossas vidas, nós olhamos para trás, muitas das vezes nós temos lembrança daquilo que passou
e nós choramos. Pessoas que ficaram para trás, bens nossos que perdemos, aquilo que nós lutamos, ao final do ano nós olhamos e falamos: Deus, nada consegui. E no grande último dia nosso do ano, quando reunimos, muitos choram, porque não conseguiu conquistar aquilo que queria ter conquistado. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ela fala, aleluia, lá em João 11:35, que ele chorou por a morte de Lázaro, aleluia, que Jesus ele olhou para o céu, e quando ele rogava a Deus, ele chorava, porque por aquele que tinha morrido, porque ele amava. E quando nós lemos essa palavra, muitas das vezes nós falamos: eu amo a Cristo. E por que quando nós ouvimos falar dele, nós não choramos? E por que quando nós falamos de Jesus Cristo, nós não sentimos mais o mesmo impacto, e as lágrimas já não jorram mais dentro dos nossos olhos? Somos fonte seca perante esta mensagem. Deixamos de deixar o Jesus Cristo crucificado por chorar, por não lembrar dele da maneira que devemos lembrar, da maneira da qual deixamos de ter o foco daquilo que ele trouxe para dentro de nós. Aleluias. Paulo não pregava por ostentação. Paulo não pregava o evangelho porque ele achava bonito. É porque ele amava Jesus. É porque ele precisava sentir o impacto daquilo qual o Espírito Santo tocava dentro dele. Quando muitas das vezes agora nós paramos para orar, o Espírito Santo já não tem tanto impacto dentro dos nossos corações, porque as nossas palavras já não movem mais nem mesmo nós. Então o Espírito Santo muitas das vezes fica gemendo, querendo sentir que nós possamos começar a dar lugar para Ele, deixamos de dar. E muitas das vezes Ele fala que eu quero falar com a minha amada igreja, mas a igreja já não quer mais receber, porque o nosso foco já não é mais Deus. Eu falo isso, irmão, é com experiência própria. Porque muitas das vezes quando nós nos reunimos aqui para orar, aleluia, nós oramos aquele tempo, mas eu não posso mentir para a amada igreja. Muitas das vezes nós passamos aqui meia hora de oração, e poucos de nós vai derramar uma lágrima, aleluia, através das nossas orações. Porque nós oramos pensando naquilo que nós queremos conquistar aqui na terra. Nós já não oramos tanto pedindo: Deus, toca dentro do meu coração. Espírito Santo, vem fazer aquele mesmo mover que o Senhor fez, aleluia, nos anos atrás. Vem fazer aquele mesmo mover que o Senhor fez no tempo da igreja primitiva. Como foi pregado aqui ontem, o mesmo mover que a igreja orava, que o cárcere abriu para que Pedro saísse da prisão. E nós ficamos aprisionados dentro de nós mesmos. Hoje nós não oramos para que Deus possa libertar e salvar aquele que está preso lá fora, porque nós oramos e ficamos presos dentro de nós. Irmãos, quanto tempo, aleluia, louvado seja Deus, nós conseguimos orar, aleluia, prostrar os nossos joelhos. E muitas das vezes, quando cantava um louvor, o Espírito, a glória de Deus descia dentro da igreja, e a igreja toda se avivava na presença de Deus. A igreja era transformada pela graça do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes hoje nós vemos louvores, cantamos louvores, adoramos a Deus, aleluia, e todo aquele esforço que a pessoa faz para poder vir aqui, louvar a Deus, entregar o melhor de si, aleluia. Muitas das vezes pessoas jejuam semanas, até mesmo meses, para poder apresentar um louvor em um congresso. E a igreja não recebe aquela presença que aquela pessoa passou todo esse tempo trabalhando, pedindo a Deus, para que Deus possa receber aquela adoração. Nós já não vemos Jesus como Ele era. Nós vemos Jesus hoje como aquela imagem que todo mundo vê por aí. Um Jesus crucificado, semblante caído e de dor. Nós não vemos mais aquele Jesus,
aleluia, que aqueles 2 anjos falou para aquele dia: porque estai-vos olhando para o céu, este mesmo que sobe é o mesmo que vai voltar. Nós não vemos mais Jesus Cristo transformado em glória. Nós vemos Jesus Cristo como um advogado que vai julgar a minha causa, que vai me dar isso, que vai me dar aquilo. Simplesmente é isso que nós vemos. Porque se nós fizermos uma campanha em busca do Espírito Santo, nós falamos vai ter 20 dias de orações. Se nós começarmos aqui com 10, desses 10, 4, 5, se for muito, vai vencer essa campanha. Mas se nós vamos fazer a campanha aqui em busca de chaves e de vitória. Começamos com 20, terminaremos com 30. Porque muitos vai ser aqueles que vai vir atrás de buscar aquilo que ajoelha seus joelhos todos os dias pedindo. Mas se nós começarmos a voltar para a mensagem, aleluia, do foco do qual o apóstolo Paulo pregou naqueles dias, do foco da qual o seu próprio Senhor Jesus Cristo anunciou, deixando tudo para trás, apresentando cansaço, fadigas, dores, por amor ao Evangelho, por amor à obra, por amor da vida daqueles a qual está perdido neste mundo, por amor a mim, aleluia, por amor a você. Porque eu não posso falar por aquele que está perdido, porque todos nós, outrora, fomos perdidos. Mas um dia Jesus nos encontrou. Mas para que nós possamos nos encontrar com Jesus, Jesus teve que fazer uma trajetória. Jesus teve que fazer a mesma trajetória que muitos de nós faz todos os dias. Levantamos e vimos para o nosso trabalho, voltamos à tarde. Aleluia. A palavra de Deus nos afirmou que Jesus teve cansaço, Jesus teve sede, Jesus teve dor, aleluia, mas tudo ele suportou. O apóstolo Paulo muitas das vezes teve sede, teve fome, sofreu, precisou trabalhar para sobreviver, da mesma maneira que nós sofremos hoje, da mesma maneira que nós lutamos, ele também lutou. Quantas das vezes ele foi preso por amor à palavra? Quantas das vezes ele pregou em cativos? Quantas das vezes ele anunciou a palavra, aleluia, dentro de prisões, debaixo de açoite? Simplesmente porque a mensagem da fé, a pregação da fé tem que crescer. Tinha que chegar um dia aonde chegou hoje. E milhões de pessoas já têm ouvido esta palavra. Milhões de pessoas ainda falta ouvir. Mas milhões de corações ainda vai ter que se comover para poder sentir o mesmo gozo que essas pessoas sentiram naquele dia. E não vai ser somente através de canais, vai ser através de nós. Paulo ele não precisou de nenhum canal para anunciar. Ele pregava Jesus Cristo crucificado. Paulo ele não precisou de grande curso para anunciar essa palavra. Ele não quis conhecer ninguém para anunciar essa palavra. Aleluia. É isso que ele falou lá em 1 Coríntios. Paulo de maneira nenhuma quis ser maior do que Deus. De maneira nenhuma. Ele quis apenas anunciar Jesus Cristo. Se nós formos observar 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, vai dizer: eu nada quis saber, nada, apenas quis pregar Jesus Cristo crucificado. O núcleo do evangelho é crucificação. Não adianta milagres, aleluia, atrai multidão. Isso é fato, isso é verdade, isso é bíblico, porque os sinais seguiriam aqueles que criam. Mas crucificação, a mensagem da cruz é que traz salvação, é que traz libertação. É somente através do Espírito Santo é que vai haver essa transformação. Os verdadeiros regenerados por Cristo são aqueles que é nascido através do sangue. É somente aqueles que é mudado o seu caráter pela palavra. Se nós for procurar, quantos passam em centro de recuperações?
Mas quando sai de lá, muitas das vezes passa anos lá dentro. E quando volta a praticar as mesmas coisas que faziam antes de ir para lá. Porque caráter de pessoas que vivem lançado na sarjeta, quem pode mudar é somente a palavra de Deus. É somente através do Espírito Santo que nós vamos viver esta mudança. Jesus Cristo é que nos move. É o seu Espírito Santo é que nos dá o combustível para que nós possamos viver dia após dia. É o Espírito Santo que vai fazer a igreja estar viva, eficaz cada vez mais e mais. Não vai adiantar nada, aleluia, o pastor todos os dias estar aqui em cima, anunciando, falando palavras vãs, falando da vida dele, se ele não estiver usando a palavra de Deus como testemunho vivo e eficaz através dele. Foi dessa forma que Paulo pregava. Quantos muitas das vezes julgavam e falavam: Paulo matou muitos para que não anunciasse essa palavra. Quantos Paulo levou à sepultura para que não fosse crescido o evangelho? O último que nós vimos foi Estevão. E através desta mudança, através daquilo tudo, Deus vai, mesma forma que ele usou Estevão, para que Paulo pudesse contemplar ali e começar a nascer dentro dele, para no meio daquele caminho, dando sequência, ele veio a receber a presença de Jesus na sua vida. Muitos lá fora quer ver você dessa forma, quer ver nós dessa mesma forma, sendo morto por amor a Cristo. Aí eu falo: por que eu vou ter que me matar por amor a Cristo? Você não precisa tirar a sua vida, aleluia. Graças a Deus nós estamos em um país livre, mas morrendo o seu velho eu, deixando as nossas obras antigas, para que nós possamos ter novas, aleluia, vida em Cristo Jesus. Como eu disse, o coração do evangelho é o sacrifício, é a expiração de Jesus Cristo naquela cruz. Não adianta nós anunciar palavras sem Jesus, sem expiração, sem arrependimento, aleluia. E que a igreja possa estar pensando nisso, que só vai crescer, aleluia, através da obra, através da pregação da fé, através do Espírito Santo, aleluia. E lembre-se, Jesus Cristo crucificado ainda pode bater mais forte dentro dos nossos corações. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.